Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no canal. E hoje a gente vai falar de um assunto também muito interessante, ainda mais se a gente pensar que nós estamos passando por um momento muito conturbado, as pessoas estão ficando um pouco mais ansiosas com essa pandemia. Nada melhor do que a gente discutir estratégias nutricionais para esses momentos de ansiedade. E para isso, eu tenho o prazer de ter novamente aqui no canal minha amiga Bettina Moritz, nutricionista, doutora em neurociências, professora, palestrante, inclusive internacional. Então, Bê, queria muito agradecer sua presença novamente aqui no canal. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, vindo falar de algo que eu sou extremamente apaixonada, né? Que é essa parte de neuro. Pois é. E aí, se a gente pensar realmente, né, a gente está observando, e eu acho que você vê isso também nos atendimentos, as pessoas estão reclamando que ficam mais ansiosas nesse momento de pandemia, né? Até em função das incertezas, não sabe como fica trabalho, como que fica tudo isso, e aí acaba isso repercutindo e gerando um pouco mais de ansiedade, né? E aí, por que que por que está aumentando tanto esses quadros de ansiedade? O que que isso pode trazer de repercussões negativas para esse indivíduo também? É o processo de estresse, todo o processo de estresse que estamos vivendo, né? Essas incertezas, essas questões da pandemia, na própria mídia, passa realmente muita tragédia e a gente tem que tentar se afastar dessas tragédias, porque isso gera realmente um quadro de ansiedade bastante grande, mesmo em indivíduos que nunca tinham manifestado ansiedade. Para quem já tinha transtorno de ansiedade, isso piora de forma muito drástica. Então, os transtornos de ansiedade, eles podem desenvolver, dependendo da sua genética, né, por quadros de estresse, né, em processos de estresse, ou por uma violência, ou por uma doença. Isso é bastante comum. Até mesmo alguns medicamentos podem desencadear situações de ansiedade. Também o estilo de vida e o momento que você vive, né, na vida. Por exemplo, no pós-menopausa, as mulheres tendem a ter mais transtornos de ansiedade do que antes da menopausa, até por causa de uma modificação da produção de neurônios, né, a produção de neurotransmissores, e também há uma diminuição da produção de melatonina, de GABA, de neurotransmissores com um efeito importante aí no seu equilíbrio emocional, no seu ciclo circadiano, e um aumento da produção do próprio cortisol, independente de você estar passando sobre um processo de estresse ou não. E essa limitação do ir e vir gera um grande estresse, fora essa perda financeira que tem acontecido numa grande parcela da população, muitas pessoas indo à falência completa, né? O fato de você não ter uma certeza de vou conseguir pagar no mês seguinte as minhas contas, vou conseguir sobreviver, vou ter dinheiro para comprar comida, isso gera um ambiente de muitas incertezas, né? Então, realmente, a gente está passando por um processo bastante difícil, né? Acho que uma época bastante difícil, bem propícia para o desenvolvimento de ansiedade, de transtornos de ansiedade. E essa redução, né, desses neurotransmissores, por exemplo, serotonina, que a gente observa, essa redução da melatonina, né, que é um hormônio que vai afetar aí também a questão de sono, as pessoas também reclamam muito de insônia. Isso também traz outras repercussões para o corpo, né? Quando a gente pensa nessa queda de serotonina, ela também reflete no corpo de outras maneiras, né? Por exemplo, seja no metabolismo de glicose, seja nas escolhas alimentares, não é? Diretamente, quando a gente tem um aumento da produção de cortisol, que é o hormônio que a gente chama de um hormônio do estresse, né? Que ele é produzido em maior concentração, quando eu tenho um processo de estresse psicológico, por exemplo, né? Que é o momento atual que vivemos, ou no fato de você estar com uma privação de sono aumentada, isso também gera um aumento da produção do cortisol, e isso gera uma diminuição da produção de melatonina. As pessoas tendem a ficar agora mais horas na frente do celular e do computador. Isso emite muita luz azul, e essa luz azul você capta, e essa luz azul bloqueia a produção de melatonina, principalmente quando você está sob essa luz intensa a partir das 8 horas da noite. 8h30 parece ser o maior pico de melatonina na maior parte da população. Então, quando eu tenho a diminuição da produção de melatonina, isso isoladamente já aumenta a resistência à insulina, já repercute no aumento de risco de desenvolvimento do diabetes, de aumento de peso corporal, há uma desregulação da produção dos hormônios que a gente chama de orexígenos, aumentando a produção desses hormônios orexígenos. Então, ele faz você comer mais, e comendo mais, você tende a uma compulsão.
Então, há um desequilíbrio do que a gente chama do seu ciclo circadiano, onde você tem um aumento de cortisol durante o dia e uma diminuição da melatonina durante a noite, que são os principais hormônios que controlam esse seu ciclo circadiano. Então, a gente tem que tentar modular esse estresse, isso é extremamente importante para que a gente consiga voltar a um equilíbrio, né? Muita gente fala, eu ganhei muito peso. Não é só porque você não está acessando a academia, não é só porque você está com um processo aí de eu tendo a comer mais porque estou em casa. É também um equilíbrio, um desequilíbrio hormonal, né? Que está acontecendo no seu corpo. Então, a gente precisa fazer um equilíbrio completo do ambiente onde você está inserido e uma readaptação de vida, porque isso deve demorar um pouco ainda para passar, né? Não dá para a gente ficar 365 dias pensando e nessa mesma forma de vida. Então, a gente tem que se preocupar em dormir mais cedo, em ter uma rotina mesmo estando em casa. E essa rotina de dia é importante. Então, tentar acordar sempre no mesmo horário, olhar para o sol. Uma das informações muito interessantes que eu li uma vez num artigo científico é que o fato de você olhar para o sol, você aumenta a produção de testosterona. As pessoas que ficam sabendo disso acabam olhando para o sol todo dia de manhã. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a janela e vou olhar para o sol. Isso aumenta a produção de neurotransmissores e aumenta a produção de hormônios, né? Que vai te deixar mais equilibrado, mais saudável, né? Vai ficar mais adequado. E aí você tende a diminuir a produção de cortisol conforme você se afasta dessas notícias muito ruins. Tente ver a parte do copo cheio e não o copo vazio. Muitas pessoas tendem a ser vitimistas, né? Há uma grande parcela da população que tem um estilo de vida, né, pessimista, e isso contamina as pessoas. Então, se afaste de pessoas pessimistas e tente ver todas as notícias otimistas. Olhe para o lado bom. Olhe para o lado bom da vida e da situação que você está inserido. Porque não existe outra situação, só existe essa situação. E é essa situação que você tem que se adaptar. E aí a gente tem algumas maneiras de ter uma melhor adaptação. E uma delas, que é muito importante, é através da alimentação. Então, alguns alimentos são muito importantes para que você consiga controlar o seu estresse de forma mais adequada. Existem neurotransmissores importantes para controle desse estresse e de ansiedade, que são o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, e a serotonina. O GABA, especialmente, ele é um neurotransmissor que está presente em vários alimentos. Então, quando a gente tem um consumo aumentado de alimentos ricos em GABA, a gente tem uma resposta já via intestino de aumento da indução deste GABA e uma comunicação intestino-cérebro, aumentando também a secreção desse ácido gama-aminobutírico no sistema nervoso central, tendendo a te deixar menos ansioso. E dentro desses alimentos, a gente pode relatar principalmente a casca do arroz. Então, é interessante usar o arroz integral, preferencialmente ele orgânico, né? Ele tem altas concentrações de GABA. Se você tiver acesso na sua cidade, o farelo da casca do arroz, ele é muito interessante nessa concentração de GABA. A própria aveia em flocos é um excelente alimento. A batata tem altas concentrações. Além disso, os cogumelos também têm altíssimas concentrações de GABA. A gente ainda encontra na banana em uma alta concentração. Então, alimentos que são importantes de serem inseridos no seu dia a dia. Dietas muito restritivas em carboidrato tendem a aumentar o processo de ansiedade. E ainda, um dos grandes vilões nesse momento com transtorno de ansiedade é a cafeína. Indivíduos que já tinham diagnóstico de transtorno de ansiedade antes da pandemia não devem consumir cafeína. Então, o café que você vai consumir, ele tem que ser descafeinado. Assim como também como chás, como chá mate, chá preto, chá verde. Já os indivíduos que desenvolveram uma pequena ansiedade pós-pandemia, a gente precisa controlar a quantidade de cafeína, que não pode ultrapassar 100 miligramas por dia. E se você chega a ter alterações de sono, essa cafeína só pode ser introduzida pela manhã. E com relação, você falou aí dos alimentos, fontes de GABA, se a gente quer melhorar a produção da serotonina, acaba que muitos dos alimentos são os mesmos, né? A gente tem ali muito a própria banana, a aveia como fontes de triptofano, que é um precursor direto da serotonina, né? Mas a gente pode também pensar na fitoterapia. Dá para encaixar a fitoterapia também nesses momentos de ansiedade, não pode?
Sim, inclusive é muito interessante a utilização de adaptógenos nesse momento de estresse, diminuindo aí o cortisol e aumentando o GABA, e fitoterápicos que melhorem a sensação, a produção de serotonina, melhorarão a sensação de bem-estar. E aí, mulheres principalmente precisam de uma alta concentração de serotonina. Para você ter uma ideia, uma diminuição das concentrações de serotonina é muito visível no processo de TPM, na tensão pré-menstrual. Então, naquele momento antes de menstruar, muitas mulheres ficam irritadas, agressivas, ansiosas. E esse é um momento de queda dessa produção de serotonina e ela é uma grande coadjuvante aí no tratamento dessa sintomatologia. Então, se você está sentindo isso ou até uma piora, é porque você precisa realmente aumentar os níveis de serotonina. O precursor da produção de serotonina é o triptofano, mas o precursor direto é o 5-hidroxitriptofano. Ele está um passo à frente na transformação bioquímica. Então, o triptofano se transforma em 5-hidroxitriptofano e esse 5-hidroxitriptofano é que se transforma em serotonina. Esse 5-hidroxitriptofano, ele precisa como cofator, é um cofator coadjuvante aí nessa transformação, é muito importante a B6. A vitamina B6, ela está principalmente em alimentos ricos em carboidrato. Então, a gente acha na batata, no milho, no arroz. Então, cortar o carboidrato é meio complicado nesse processo aí de estresse e de ansiedade. Eu preciso também de uma concentração de triptofano. Esse triptofano, ele ultrapassa a barreira hematoencefálica e ele aumenta a produção de serotonina endógena quando eu tenho mais carboidrato e menos proteína, porque alguns aminoácidos muito presentes em fontes proteicas, eles acabam concorrendo diretamente com a entrada desse triptofano na barreira hematoencefálica. Mas outras fontes de triptofano também são leite de vaca e derivados, que também tem a casomorfina, que dão sensação de bem-estar. O único problema é essa sensação de bem-estar se transformar em vício, e esse vício ultrapassar as concentrações que você não deveria consumir. O excesso é realmente ruim. E não é toda a população que pode consumir leite de vaca e derivados. Uma das formas de você garantir essa serotonina é, então, a suplementação do próprio 5-hidroxitriptofano ou da planta que ela é padronizada em 5-hidroxitriptofano, que é a Grifônia simplicifolia. Ela tem uma padronização de 99% de 5-HTP e aí ela poderia ser utilizada aí nessa população com muitos transtornos de ansiedade. Já no caso dos adaptógenos, para aumentar o GABA e diminuir a ansiedade, eu poderia citar a Withania somniferum, também conhecido como ashwagandha, tem um efeito calmante incrível, né? Não dá uma sonolência durante o dia, até inclusive melhora um pouco a disposição. E para quem está realmente muito agitado com alterações de sono, a Albizia julibrissin também é um grande fitoterápico aí, que também tem um poder adaptógeno e um forte efeito calmante, para quem está realmente muito ansioso. E para quem não tem acesso a esses fitoterápicos, talvez algum chazinho, chá de camomila, chá de erva doce, melissa, né? A própria erva cidreira tem um efeito calmante interessante. Ora. O chá da folha do maracujá é incrível, né? Muita gente pensa no maracujá, ou vai comer a casca do maracujá, ou vai tomar o chá da folha do maracujá, também com um fortíssimo efeito calmante aí durante o dia. Eu falo, né? Eu falo que conceitos errados, né? Igual você mencionou do carboidrato, as pessoas acham que por estar na pandemia, estar ficando em casa, querem reduzir o consumo de carboidrato, pensando em, né? Fazem aquelas dietas bem restritivas, pensando em não engordar, em emagrecer. Só que isso acaba complicando e piorando mais ainda o quadro de ansiedade, né? Eu falo por isso que tem que entender que os nutrientes têm os seus papéis. Claro que carboidrato em excesso também é ruim. A gente não está falando para isso, mas é saber adequar. E eu falo muito, B, nessa fase que as pessoas ficam muito ansiosas e querem tentar passar por isso sozinho. Mas é o momento dela procurar ajuda. Se ela acha que não está conseguindo, busca a ajuda de um profissional, um nutricionista que vai montar um plano alimentar adequado, uma suplementação adequada, para que você consiga passar de uma forma mais leve por esse momento, né? Sim, e muito importante também um psicólogo, um bom psicólogo, né, que esteja aí pegando junto nesse tratamento, ajuda de forma incrível, né? Ele vai trazer algumas técnicas que vão ajudar você a se controlar nesse momento de maior ansiedade, que são muito importantes. E o nutricionista vai trazer alguns lanchinhos rápidos, receitas e coisinhas interessantes que vão te ajudar aí no controle. Chocolate é um deles, principalmente para mulheres, ele controla muito o estresse e a ansiedade. E aí a inserção de 30 gramas de chocolate é interessante, só não dá para comer 100 gramas de chocolate, aí já fica demais. Mas 30 gramas de um chocolatinho meio amargo é um grande coadjuvante aí nesse processo. E
E claro, né, igual você já mencionou que influencia sono, o estresse, então é a pessoa tentar dormir melhor, se relaxar mais, né, ficar um pouco mais tranquila, se permitir tentar um pouco ter um momento seu ali de às vezes uma meditação, alguma coisa mais tranquila que ajude, né, nesse momento aí de muito estresse. Com toda certeza, o tratamento do meio ambiente onde você está inserido, né? Colocar a sua cabeça no lugar, pensar positivo, estar junto de pessoas positivas, cortar o que te faz mal, isso é extremamente importante nesse processo, né? A gente tem que fazer uma mudança de vida. Aproveite esse momento de reflexão e veja tudo que te faz mal, tira da sua vida. Tire da sua vida. Muitas pessoas têm dificuldade, não tenha, a vida é curta. A gente nunca sabe quando vai embora. Você pode ir embora porque foi atropelado no dia seguinte. Não é só o coronavírus que mata, né? Obesidade mata, diabetes mata, câncer mata, pensamentos ruins matam. Então a gente tem que realmente se priorizar e priorizar aquilo que é importante na nossa vida, né? E deixar de fazer aquilo que nos faz tanto mal. Muitas pessoas buscam aqui, né? E estar perto de pessoas negativas é algo muito ruim. Verdade. Muitas dicas, né, pessoal? Olha só, dá vontade de ficar aqui com a Bettina horas, né, conversando, porque essa aí entende muito e tem muito conhecimento para discutir. Mas, Bettina, queria te agradecer mais uma vez a participação aqui no canal. Tenho certeza que todo mundo adorou esse vídeo e é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Foi um enorme prazer estar aqui. Muito obrigada e até a próxima. Pessoal, então, ó, se você gostou do vídeo, lembra de compartilhar aí nas suas redes sociais, marca quem você quer que assista. Quem está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e a gente se vê aí no próximo vídeo. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, B.